Começar a trabalhar, vamos começar a gerar formas com o Illustrator. Então a gente vai visualizar aqui o arquivo chamado Trem Formas Básicas. Ele é um arquivo que tem duas artboards ou duas folhas aí na sua composição. Então, Command 0 você ajusta uma folha à tela e Command Option 0 ou Ctrl Alt 0 para quem usa Windows, você ajusta as duas artboards ou quantas artboards o seu arquivo tiver à tela. Então isso vai ser útil porque a gente vai desenhar esse arquivo, vai concluir esse exercício por referência, ok? Para concluir esse exercício a gente vai usar as ferramentas formas básicas ou grupo de formas básicas. Para facilitar a minha vida, eu cliquei, seguro o clique do mouse e vou deixar esses objetos aqui abertos. Então facilita, ao invés de eu ficar clicando e selecionando aqui cada vez que eu preciso, eu posso navegar por aqui e ter à mão a ferramenta que eu quero. Aqui você vai usar basicamente duas formas, que são as formas quadradas ou retangulares e as formas redondas. Como você vai trabalhar? Quando você desenha e não aparece nenhuma indicação, significa que as Smart Guides ou guias inteligentes não estão na tela. Quando você faz formas básicas ou desenho de precisão, eu acredito que seja legal você trabalhar com as Smart Guides. Para ativá-las, você vai clicar em View, Smart Guides ou Command U, Ctrl U para quem usa Windows, você vai ter as Smart Guides ativas. Então eu não tenho compromisso aqui com desenho igual, eu quero que você tenha uma referência. Vou começar aqui desenhando essa parte do trem e quando eu recomeço o desenho, você vai perceber que ele vai me mostrar algumas guias, ó, que vão me ajudar no trabalho, tá vendo, ó? Então ele mostra algumas guias que identificam aqui o meu trabalho. O que é importante? Em versões antigas do Illustrator, a ferramenta que você usa para desenhar não é a ferramenta que você usa para alterar. Em versões mais novas como essa, assim que eu desenho, se eu encostar em um desses pontos de ancoragem, eu consigo alterar. Mas fique esperto, porque se você não encostar em ponto de ancoragem, mesmo sem querer, você pode ficar desenhando algumas formas. Então, se você precisar fazer grandes edições, eu recomendo que você selecione a seta preta, que é a ferramenta de seleção de forma e de edição de forma, e você faça as devidas edições. Vou fazer aqui a janela do trem, e geralmente quando você desenha é muito comum você precisar de formas iguais ou formas parecidas. Vou pegar a seta preta quando você clica e arrasta você move, se você encostar em algum dos nozinhos aqui de ancoragem ou pontos de ancoragem você consegue mudar a largura, você consegue mudar a altura ou mudar a largura e a altura, e quando você clica em qualquer parte aqui do centro, que não sejam desses pontos ou na borda, você vai mover. O que eu vou fazer para mover uma cópia? Command C, Command V, ele copia a forma que você está e cola uma no meio da tela. Mas eu gostaria de ter controle sobre essa nova forma. Então você vai clicar na forma, vai mover normalmente, mas você vai mover pressionando o Alt ou Option enquanto você movimenta. Então se você pegar uma forma e movimentar, ele movimenta o original. Se você ficar segurando o Option enquanto você movimenta, enquanto você tiver com o Option pressionado, ele vai movimentar uma cópia. Então é uma operação que você vai usar bastante. Então se eu fosse você, eu usaria bem isso. Então, ó, vou continuar aqui desenhando o meu trem com as proporções. Em alguns momentos, ó, eu quero desenhar a partir daqui, ele não vai permitir que eu desenhe, por quê? Ele vai tentar modificar a forma, porque esse ponto aqui é justamente o ponto de ancoragem que eu tenho. Então, o que eu recomendo? Ó, como as minhas guias mostram aqui o alinhamento das coisas, ao invés de desenhar a partir daqui, que vai me impedir por conta do ponto de ancoragem, eu vou desenhar a partir desse lado. Ó. Então, para mim, isso faz mais sentido. Tem como desativar isso, mas isso vai me prejudicar quando eu quero alterar as coisas. Então, eu prefiro manter assim. Tem uma outra coisa que é muito esperta você fazer com o Illustrator. Eu desenhei aqui, ok? Mas eu gostaria de mudar a posição. Você tem que terminar o desenho, pega a seta preta e muda a posição. Ou, um atalho bem esperto, eu comecei a desenhar, não soltei o clique. Eu estou desenhando, estou compondo.
Se eu apertar a barra de espaço, enquanto eu pressiono a barra de espaço, ele muda a posição. Soltei a barra de espaço, continuo trabalhando com o tamanho. Peguei a barra de espaço e eu mudo a posição. Então você fica clicando, soltando e clicando a barra de espaço até você chegar com os primeiros cliques ou diretamente sem ter que transformar a fazer esse desenho. Outra coisa que pode ser bem útil quando você desenha, você percebe que as formas elas são desenhadas na diagonal. Então, ó, diagonal de cima da esquerda para baixo, direita para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Você pode mudar essa maneira se você, antes de desenhar, pressionar o Option. Quando você pressiona o Option, ele trava no centro. Então, eu consigo desenhar a partir do centro, já deixar a forma centralizada. Agora, se você quiser fazer isso depois, não tem problema. Desenhei essa partezinha, vou pegar a seta preta e ó, ele vai me mostrar aqui o ponto de intersecção no centro. Então, para formas básicas, você não tem grandes problemas quando você trabalha. Então, vai ser uma coisa relativamente fácil. Sempre que você não estiver enxergando, não quiser encaixar, amplia, Command mais e ó, o ponto de contato para encostar isso aqui exatamente na linha, para quando eu visualizar o aramado, eu visualizar as duas encaixadas, é sempre a borda que vai interseccionar. Então, se eu puxar por aqui, ó, eu não tenho ponto de contato para eu encaixar exatamente naquele ponto, exatamente com essa linha. Agora, se eu arrastar segurando exatamente a linha que eu quero encaixar, as minhas Smart Guides fazem um movimento que a gente chama de snap. O que é o movimento snap? É como se uma forma fosse um ímã e a outra fosse de metal, então eles encostam meio que automaticamente. Você vai sentir isso com o mouse e com o tempo. Command Y para visualizar novamente as minhas bordas. Mais uma dica aqui quando eu vou fazer essa parte aqui do trem. Então, ó, eu vou desenhar esta parte. É muito importante que você saiba que na ilustração vetorial você vai trabalhar da mesma forma que você trabalha na ilustração tradicional. Geralmente você desenha o aramado e depois você vai colocar a cor. Não é um fluxo esperto você desenhar uma forma, colorir, desenhar uma forma, colorir. Então o fluxo de trabalho é mais interessante você desenhando o aramado, geralmente uma borda de um ponto com preenchimento branco, e depois você faz esse aramado. Agora, você pode, nesse caso aqui, já trabalhar com as cores. Então, ó, aqui eu tenho a caixa de cores, representada aqui também em cima e representada aqui também, ó, na Color, ok? Quando você não visualiza as opções do seu painel, tem essa setinha aqui, ó, que ela alterna entre a visualização completa, a visualização simplificada e ocultar todos os atributos. Eu geralmente gosto da visualização completa, que tem todos os atributos para eu usar. E aqui também eu tenho representado a caixa de cores. Eu tenho uma seta aqui em cima, então estou com o objeto selecionado. Eu posso trocar a cor da borda pelo preenchimento, ok? Aqui também eu tenho essa representação, você pode fazer isso, ok? Se eu quiser a borda sem cor, então, ó, borda em primeiro plano, e esse botão aqui, que também está representado aqui, indica sem cor. Ele tem essa barra de proibido. É a mesma coisa que sem borda, ou sem preenchimento, preenchimento transparente. Então, sempre que eu quero trocar a cor, eu trago o preenchimento ou a borda para frente e consigo trazer essa cor. Quais são os atalhos? Se eu quiser trocar a cor da borda pela cor do preenchimento, selecionei aqui um objeto para mostrar, Shift X, eu troco a cor da borda pelo preenchimento. Se eu quiser trazer o preenchimento ou a borda para frente, de modo que eu consiga trocar a cor do atributo, você aperta X, ó, X, borda na frente, X, preenchimento na frente. Então você pode fazer isso. Se você, sem querer, colorir um objeto de uma cor ou de um preenchimento que você não acha adequado e você quiser voltar para o estado que eu te chamaria de reset, mas não é exatamente um reset porque não significa que todas as formas você vai fazer assim. Mas você pode deixar a forma com, ó, borda preta de um ponto, preenchimento branco, ó. Esse botão é muito pequenininho, ó. Ele tá bem aqui, ó. Então, se você clicar nesse botão, ó, borda preta, preenchimento branco para os objetos selecionados, ok? Se você quiser, ó, mudei a cor do preenchimento, mudei a cor da borda. Lembra que ele vai mudar a cor do que está na frente. Então, ó, preenchimento na frente, muda a cor do preenchimento.
borda na frente, muda a cor da borda. Atalho, ó, preenchimento na frente, X, borda na frente, X. Mudei a cor do preenchimento, borda, mudei a cor da borda. Se eu quiser resetar, eu aperto a letra D do meu teclado, então um atalho bem importante. Legal, então eu vou colocar aqui todos os meus itens e agora eu quero centralizar. Nesse primeiro momento, você pode vir aqui, ó, simplesmente interseccionar, ou com as Smart Guides ligadas, você vai achar o ponto central. Formas redondas. Formas redondas, você não consegue desenhar, então eu vou desenhar aqui a roda, você não consegue desenhar exatamente centralizado, porque as formas redondas não têm quina. Então, é um bom conselho você pressionar o Alt, ou Option para quem usa Mac, e travar no centro. No entanto, quando eu vou desenhar a minha forma, ele está me dando uma forma ovalada e eu gostaria que essa forma fosse proporcional. Então, se você desenhar pressionando o Alt ou Option para quem usa Mac, ele trava no centro. Então, ao invés de desenhar de um lado para o outro, ele trava no centro. Não importa a forma, pode ser uma forma quadrada, pode ser uma forma redonda. Agora, se você pressionar o Shift, ele desenha a forma proporcional, um quadrado ou alguma coisa redonda, não oval. Então, o que a gente pode fazer? Se o Alt ou Option trava no centro e o Shift desenha uma forma proporcional, se eu apertar Option Shift, eu vou desenhar a roda perfeitamente, que eu vou desenhar uma forma proporcional e vou desenhar no centro. E ainda uma cereja do bolo, se você quiser, você pode apertar a barra de espaço para você posicionar corretamente, ok? Mas como são muitas teclas, você pode depois simplesmente vir aqui, ó, e encontrar o centro, ok? Então, para fazer essa roda, eu tenho todas essas formas, ó. Então, vou desenhar aqui, depois que eu desenhei, pego a seta preta e encaixo aqui no centro e, ó, Shift X, troquei a cor, Shift X, troquei a cor, e eu tenho aqui a roda pronta. É muito importante que você saiba que, por padrão, no Illustrator, o que você desenha primeiro fica embaixo, então fica em segundo plano, e o que você desenha depois, ele vem em cima, então, em geral, ele vem empilhando as formas. Se por algum motivo você precisar mudar essa ordem, então, ó, eu vou pegar aqui, ó, uma forma, esta forma, e aí depois eu vou desenhar o redondo. Eu desenhei o redondo depois, ó, para encaixar eu tô mudando o tamanho e usando a barra de espaço para reposicionar, mudando o tamanho até chegar aqui onde eu quero. Se para você esse atalho foi desajeitado, desenha e depois você ajusta aqui a forma. No entanto, nesse momento eu gostaria que esta forma ficasse atrás, ok? Como eu acabei de desenhar essa forma, se eu clicar com o botão direito, Arrange, Send Backward, ele vai descer um nível, que é exatamente um nível atrás dessa forma. Mas isso só vai funcionar se eu acabei de desenhar a forma, ok? Se você, por exemplo, eu quero desenhar uma forma e eu quero que essa forma fique atrás de tudo, você vai clicar com o botão direito, Arrange Send to Back. Ele vem atrás de tudo que você desenhou. Ou Arrange Bring to Front, ele vem à frente de tudo que você desenhou. Em geral, você usa bastante o Send to Back, Bring to Front, por quê? É muito comum que você desenhe as coisas aleatoriamente, não necessariamente na ordem em que ela aparece. Então, às vezes é mais fácil eu selecionar vários objetos e clicar Arrange Bring to Front do que eu ficar detectando o nível de cada um desses objetos para que eu possa colocar forward, que é um nível à frente, backward, um nível atrás. Se eu tiver dois objetos, então veja aqui a rodinha do trem. Então, ó, vou desenhar aqui uma rodinha, Alt para centralizar, Shift para manter a proporção, a outra parte da roda do mesmo jeito, ok? Vou, com a seta preta, selecionar e alternar, ok? Lembrando que eu não sou obrigada a usar a seta preta. Eu posso acabar de desenhar e selecionar, ó, pelo centro ou mudar o tamanho, mas eu acho que para quem está começando é meio desajeitado e você começa a desenhar um monte de coisa, não é muito fácil de digerir. Então, nesse momento, eu acho que eu prefiro que você selecione esse objeto e aí, ó,
Alt, eu selecionei os dois objetos. Se não tiver nada embaixo, eu posso fazer isso. Se tiver alguma forma embaixo, se eu fizer isso, ele vai selecionar tudo. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, e desenhar essa abinha aqui. Ela veio em cima de tudo. Eu vou pegar, botão direito, Arrange Send to Back. Então, ela desceu, ok? Se eu vir aqui e fizer isso, ó, esse movimento de arrastar, ele vai pegar, inclusive, o que tiver embaixo. Então, quando eu tenho um objeto embaixo, eu pego o objeto, Shift, e seleciono a outra parte. Esse objeto, na verdade, ele é um único objeto. São duas formas elípticas que formam a roda. Então, eu vou apertar em Command G, juntei, e quando eu clicar em qualquer parte, eu não tenho a preocupação dele desmontar. E eu posso, pressionando o Option, ó, arrastar para cá e fazer uma cópia. A mesma coisa aqui. Se eu arrastar, ó, ele só vai arrastar um pedaço. Então, é importante que eu tenha a atenção de quando várias formas compõem um objeto, Command G, de modo que se eu quiser mover, ou até se eu quiser criar uma outra roda aqui, ó, ele vai entender que ele vai se comportar na movimentação, na duplicação, ele vai entender que é uma forma única, ok? Então você tem todas as ferramentas aí para completar essa ilustração que usa formas básicas, que é a ilustração do trem.